Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Eventando. Eu sou a Vanessa, já estamos aí no mais de 20 episódios, então não vou me apresentar como toda vez eu me apresento, mas vou dizer que estamos sim na Crosshost, aqui no nosso estúdio parceiro do nosso podcast. Então venham conhecer aqui na Vila Mariana, em São Paulo. E quem tá comigo hoje nesse episódio super especial, que já vou apresentar quem tá com a gente, quem vai me acompanhar é o Fábio, nosso planejamento criativo. Seja bem-vindo, Fá. Oi, gente, é uma alegria de novo estar aqui. Hoje a gente tá com uma expert no assunto, né? Comunicadora e tal, né? Vai ser bom demais, tô muito feliz. Hoje a gente gente que sabe fazer podcast. Eu aqui, ó, entrevistando a pessoa do podcast. Mas vai dar certo, tá, gente? Vai sim. Vai dar bom, vai dar bom. Quem é que tá aqui hoje? Ela é CEO da Promovil, plataforma especializada em Brand Experience, vocês sabem, e referência na cobertura de ativações de marca no Brasil. Com um olhar estratégico e foco em conexões reais, tem liderado projetos editoriais, coberturas de grandes festivais e iniciativas que aproximam marcas, agências e profissionais do mercado. Sua atuação combina curadoria de conteúdo, inteligência de mercado e uma abordagem criativa sobre o marketing de experiências. Cindy Feijó, seja bem-vinda, Cindy. Obrigada pela apresentação, gente. Adorei. Prazer estar aqui gravando com vocês do outro lado, né? Agora o pessoal vai entender o que se passa na minha cabeça também. Vamos tirar umas dúvidas. Mas muito obrigada, bom. Vanessa e Fábio. Obrigada a você. É uma honra ter você aqui. E além de tudo que a Promovil faz, já começando a falar, eles têm um podcast. E ela apresenta. Então, assim, ela é uma super apresentadora. Tava falando pra ela, a gente aqui, ó, a gente sempre faz um roteirinho. Eu sou apresentadora. Gente. Mas é isso, a gente vai pegando prática, né? Horas de voo também, já vai entendendo como é que funciona. Sim. Mas é isso, eu ainda fico nervosa algumas vezes. Faz parte. Então tá bom. Sim. Isso é até bom ficar um pouquinho nervoso às vezes, né? Eu fico sempre, é o que eu te falei, a gente faz evento e campanha de comunicação, né? A gente não vive do eventando. Então, geralmente vocês estão no backstage, né? Sim, inclusive o meu trabalho é trazer vocês pra verdade. frente, né? Dar o protagonismo aí, então e assim, é muito especial. Até falando um pouquinho do eventando, a ideia do nosso podcast, quando a gente resolveu criar, é isso, essa troca, é a gente aprender e é a gente passar para os nossos colegas também, nossos clientes, nossos parceiros, o nosso mundo. E até para quem... Uma vez eu recebi não foi uma vez, foi mais de uma vez, mensagem no Instagram, falando, nossa, eu assisti os seus podcasts, eu tô com vontade de trabalhar em evento. Então, a gente mostra o mundo como ele é, né? Essa é a ideia do Eventando também, que eu acho muito legal. E você vai ter muita história para contar, então, vamos começar? Vamos. Cindy, assim, antes da gente falar de trabalho, quem é, assim, de fora do Instagram? Aquela pessoa, assim, que ninguém sabe. O que você faz quando ninguém tá vendo? Tá, vamos lá, então. Primeira curiosidade é que no meu Instagram, geralmente, os conteúdos são produzidos aqui em São Paulo. Meus conhecidos, não os meus amigos, porque os meus amigos sabem onde eu moro e da minha vida, né? Mas os meus conhecidos, pessoas que eu passei, assim, na vida... E até profissionais, né, colegas profissionais, acham que eu moro em São Paulo, porque eu tô sempre postando aqui. Porque a parte mais interessante, assim, o que tem mais história pra contar, acontece aqui em São Paulo. É verdade, a gente achava, né? Mas a realidade, eu sou curitibana e moro em Curitiba. Então, eu fico nessa vida dupla de Hannah Montana, de Best of Both Worlds, assim, sabe? Então, lá em Curitiba, eu tenho a minha vida, sou muito caseira, caseira. Eu, pessoa física, não sou uma pessoa muito de... Já fui, né? Acho que questão de idade também. Sim, a gente vai escolhendo onde alocar as nossas energias, o nosso tempo e dinheiro, né? Isso mesmo. Então, eu sou muito caseira, assim. O meu companheiro também é super caseiro. Então, a gente adora... Eu trabalho de casa, fico em casa, assim, bastante tempo. E nem pensar em morar em São Paulo? Não, eu já morei em São Paulo. Tá. Eu morava aqui, morei 1 ano aqui em 2019. E 2020, estourou a pandemia... Eu morava com os meus pais ainda, então eles tinham um imóvel lá em Curitiba, sistema de saúde. Primeiro impulso vamos voltar pra lá e esperar o negócio se normalizar, né? E daí, né, tempos muito conturbados, eu acho, pra todos nós. Total.
E... eu fui morar no meio do mato. Então, todo mundo procurou uma forma de lidar ali com aquilo. Então, eu tava lá com eles e depois eu fui fazendo conta, eu já queria muito sair de casa. Falei, cara, quer saber? Eu vou sair aqui, que vai ser muito mais em conta do que eu faria em São Paulo. E daí eu também já vou me organizando pra conquistar minha independência, né? E foi isso que aconteceu, mas aí as coisas começaram a voltar ao normal, assim. Eu fui ter agência de marketing digital lá, saí do Promovi um tempinho. Fui ter agência por 1 ano e meio. Daí, enfim, sociedade de 4 pessoas, pensamentos diferentes. Eu fiquei meio sobrecarregada e decidi sair. E daí eu voltei, né, pro Promovil. Então eu tava considerando, na verdade, ter uma vida nômade naquela época. Olha! Né, voltar e ficar viajando meio Franklin Carol da OCLB, assim, sabe? Inclusive, admiro demais como eles conseguem gente. compor a vida desse jeito. Bastante. Eu assino a newsletter, nossa, eu gosto muito deles, inclusive aprendo muito ainda com eles. Entendeu? Pois é verdade. Então, essa é a curiosidade que eu, inclusive, quando eu encontrei a Carol a primeira vez, eu falei, menina, como é que você concilia uma vida nômade? E era a minha ideia. Viver, né? E daí eu fui fazer a cobertura do Rock in Rio de 2022. E eu tinha recém conhecido meu companheiro atual. E eu tava falando pra ele, não vamos se apegar, porque eu vou ser nômade, eu vou viajar e tal. Eu acho que muito dessa demanda reprimida de não poder sair, de não poder fazer as coisas. Sim. Daí eu fui pra cobertura, fui lá, fiz e tava eu sozinha. Fiz solo aquela cobertura, assim, foi uma das primeiras. Foi independente, então? Foi, assim, eu consegui a credencial do Rock in Rio como imprensa e já foi... Eu já tinha conseguido antes, mas é aquela história, você sempre fica assim, e aí, será que vão liberar de novo e tal, né? Liberaram, eu fui lá, fiz os materiais... meu iPhone, um sonho. Daí eu fiz os materiais. Só que assim, é tanta pressão, né? É tanta coisa pra você administrar. Você atender um cliente em loco, produzir o conteúdo, encontrar as pessoas, editar, soltar antes que o evento termine. Eu fiquei meio maluquinha, assim. E daí, no que eu voltei pra Curitiba, eu tava jantando, né, com ele. Eu falei, cara... eu vou ficar aqui, eu não vou ser nômade de coisa nenhuma. Eu fiquei um pouquinho traumatizada, assim, sabe? Tipo, de não conseguir voltar pra minha casa. Olha, que é uma coisa que fica mexendo com o psicológico, assim, né? E daí ele me pediu em namoro. Daí ele, então a gente vai namorar. Ele é concursado público. Nada a ver, engenheiro agrônomo, não tem nada a ver com o nosso universo. Exato. Então, desde então, eu decidi ficar em Curitiba e eu concilio muito os meus projetos. Falou, precisa estar em São Paulo e tal. Então, eu venho pra cá pelo menos um mês pra gravar o podcast, inclusive. Assim, prioritariamente, a gente já encerrou a temporada desse ano. Se tudo der certo, a gente volta no ano que vem. Mas outros projetos, como a cobertura do The Town que a gente tá fazendo e tal. Então, fico nessas idas e vindas, assim. Mas lá é o meu porto seguro, assim. Eu amo aquela cidade, assim. Eu sou apaixonada. É linda mesmo. Tenho muito orgulho de ser da nova geração de curitibanos também. Mais comunicativos, mais simpáticos. Então, se vocês tiveram alguma má experiência com curitibanos... Olha, posso falar que eu não conheço pode ser de uma outra geração, tá? A nova geração está transformando tudo. Não tenho o que falar, de verdade. Então mas se você tá dizendo, porque já começamos com o pé direito, é isso aí. Tem uma questão cultural, né? O povo curitibano, ele não é tão também, aberto quanto... Eu acho que é tudo uma questão de referencial, assim. Sim. Eu acho que outras regiões do país são muito abertos, muito hospitaleiros e tal. Isso é muito... Por exemplo, os mineiros, né? Agora, os curitibanos, eles não têm tanto isso, né? Eles são um pouco mais reservados, assim. A gente não dá intimidade fácil, sabe? Precisa ser conquistado. Então, enfim, fica com uma fama, mas eu amo. Também não tá, né? Não, é isso. Mas resumindo um pouco... Opa, legal. É isso. Muito legal. Cindy, e assim, vamos começar bem do comecinho, dado que você falou sobre você, antes da gente entrar na vida de Promovil, do nosso segmento, como que tudo começou? Porque a Promovil tem quase 20 anos, então eu queria que você contasse a história da Promovil, como tudo começou, como que você foi para lá, eu sei que você já deu essa, saí, voltei, mas como que você começou também? Tá, vou dividir essa história em duas, que tem a do Promovil e tem a minha. Mas como a do Promovil, a parte interessante começou antes, eu vou começar com ela. O Júlio Feijó, que fundou o Promovil, ele trabalhou por muito tempo com a disciplina que se chamava de
promoção e eventos, né? Ele era da Skol, nos anos 90, outra época, Nossa. outra história, Uhum. né? Então, ele começou muitos projetos lá dentro, depois juntou com o Brahma, e ele que promovia muito dessas experiências que a gente chamaria hoje de experiências ao vivo, né? Então, Oktoberfest Blumenau, corrida de motocross. Quase não existia, né? Pois é. Hoje já é Uhum. um fenômeno lá no Sul, é muito forte. Enfim, festivais, então ele já tinha esse olhar lá dentro. Quando ele saiu de lá, ele passou por algumas agências, né, de marketing promocional, e ele percebeu que tinha uma demanda de mercado na comunicação que não olhava para aquilo que ele fazia exatamente, né? Ele via grandes veículos que estão até hoje, são líderes hoje no mercado, mas que falavam especificamente publicidade e propaganda, né? Veículos de massa, assim. Uhum. Então, grandes campanhas, grandes agências, e ele não se via representado naquilo, e ele falou, bom, tem uma oportunidade aqui. Então, ele promoveu como um blog em 2006, né? Então, era muito forte essa questão das promoções em si. E com o passar do tempo, ele foi tendo apoio de grandes agências da época, né? Como o Banco de Eventos. Eu não sei se pode citar outras. pode, Posso? claro, Tá. Claro. Então, eu falo Não. depois. E Então, aliás, tá. eu sempre, eu admiro tanta agência, Aham. eu sempre vivo falando, Sim. dando Sim, nome, sim. mandando beijo. Aham. Mas enfim, grandes profissionais de grandes agências foram apoiando, né, o projeto, e era muito engraçado que ele sempre conta, e eu lembro dessa época também, porque o nosso mercado de eventos, né, enfim, que promove experiências, não tinha a cultura de se vender na comunicação, como a TL, né, publicidade Sim. e propaganda, Uhum. já fazia. Então, eles faziam o dever de casa, não era casa de ferreiro espeto de pau, entendeu? Aham. Eles já produziam as fotos, eles já traziam essas questões, esses cases para mídia especializada. Então, tinha muito dessa cultura. No nosso caso, não tinha, porque, puxa, você tá ali preocupado em satisfazer o cliente, entregar o job, pegar o mínimo lucro que você tinha para já estar entrando em outro, né? Então, o Promovil, ele também começou essa cultura do mercado contar sobre si, né? Uhum. Das agências falarem do que elas estavam fazendo, das marcas valorizarem mais essas ações, né? Que essa era outra Olha questão só. também, que era uma época do BTL e tudo mais. Então, em 2012, 2011, 2012, ele decidiu criar o Anuário Brasileiro de Marketing Promocional, justamente não só como uma tática comercial para a empresa, né? Porque, puxa, você fazer dinheiro com conteúdo, hoje em dia é um pouquinho mais fácil. Naquela época ele estava cortando mato Sim. alto, assim, Nossa. né? Uhum. Então ele começou esse impresso e o mercado abraçou bastante, assim. Então teve o apoio de várias agências, colocando seus portfólios, trazendo seus... Enfim, o que eles tinham para oferecer para grandes marcas, né? E daí esse anuário era distribuído das marcas, e esse é um projeto que existe até hoje no Promovil. Então a gente está indo para a 13ª edição Que já. legal. E a gente já tem uma edição digital, que é atualizada 24/7. Então, as empresas que estão contratam esse serviço, tudo que eles publicam no Promovil vai entrando no portfólio online. E daí, eu acho que em fevereiro do ano que vem, a gente ainda está acertando isso, a gente vai ter o impresso, que é o anuário de 2026. Mas voltando, então em 2011, 2012, ele começou esse projeto que ajudou a manter o site por bastante tempo, assim, por muito tempo mesmo. A gente ficou só com o anuário e com algumas divulgações, né? Em 2000 daí já vamos entrar para a minha parte. Em 2018, eu estava me formando em arquitetura e urbanismo. Eu sou arquiteta e Nossa! urbanista, Olha. sim, de formação. Não tinha nada a ver com isso, não queria, ele já tinha passado. Daí eu falei, não, deixa quieto, não, isso daí dá nada a ver comigo. Eu sempre fui muito criativa, e daí eu entrei naquela de, vou fazer um curso que aguce mais a minha criatividade. Mas o fato é que, no final, o curso acabou sendo muito técnico, assim, sem problema nenhum com isso. Uhum. Mas eu vi que eu não ia ser muito feliz atuando Olha como só. isso, em questão de hard skills. E vi Uhum. que meus soft skills estavam muito mais para comunicação e para fazer qualquer outra coisa, assim, né? Então, eu comecei uma jornada ali que eu me formei
de tentar encontrar outra coisa, tipo, programa de trainee, ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa, ser vendedora, não sei, sabe? Quando você fica meio perdida. Quando a gente é novinho também, a gente fica... A gente não sabe ainda o que quer, assim, é muito raro, né? E a geração millennial, né, que é onde eu tô encaixada, a gente tem muitas opções, foi vendido um sonho, eu acho que isso também é estudado, foi vendido um sonho que é você estudar, trabalhar e comprar o seu imóvel e tal, e essa não é a realidade, a gente tem muitas opções, eu conheço muita gente também que forma numa coisa e vai fazer outra, ou tem uma formação dupla, eu acho que é válido, assim, então eu não me sinto tão estranha, porque é um movimento meio, é maior do que a minha história, assim, né? Então, enquanto isso, eu falei assim, o Júlio é meu pai, né? Eu acho que eu tinha perdido, eu acho que eu não contei essa informação. Mas eu tava aí você falou Júlio FJ, eu falei assim, tem alguma coisa aí. É um detalhe que muita gente tem dúvida. Fala assim, por que você fala Júlio? Quando é skin profissional, eu chamo de Júlio porque ele não tá sendo meu pai ali. A gente tem, hoje ele é meu sócio, ou melhor, eu sou sócia dele, né, e tudo mais. Então, ele é meu pai, então eu cresci vendo o Promovil, né? E naquela época ali, sei lá, 16 até 18, eu cuidava do Instagram do Promovil como boa filha ou sobrinha de dono, naquela época, tipo, não, dá ali, porque eu mexia em Illustrator e tal, então eu fazia o que ele me brifava, fazia lá, postava, era um post por dia e tava resolvido nos primórdios do Instagram ainda, né? Daí eu falei, pai, me dá, posso tocar essa parte de social media e marketing pro Promovil, enquanto eu procuro uma outra coisa pra fazer? Daí ele, tá, beleza, né, só pra ter uma renda, porque eu sempre trabalhei desde cedo. Daí ele, tá, tranquilo. E daí eu fui me interessando cada vez mais para aperfeiçoar o meu trabalho lá, né? Porque eu sou um pouquinho metódica, eu gosto, né, de entregar algum nível de excelência em tudo que eu encosto. Eu falei, caramba, tem um monte de coisa que dá para fazer aqui, né? Daí eu fui estudar marketing de conteúdo, marketing digital, fiz alguns cursos, né? Dei uma especializada, assim. E daí eu cheguei pra ele e falei, é o seguinte, eu tava analisando aqui as minhas possibilidades, eu acho que é mais interessante que eu fique. Daí ele, não, você tá brincando, você fez 6 anos. Ele deve ter ficado Você tão fez um feliz. intercâmbio na Itália, você fez uma disciplina de mestrado em urbanismo lá. Nossa! Pra falar que você vai ficar comigo no final, daí assim, valoriza o que você tem. Valoriza pô. E olha só, hein? Pois é. Me valoriza pra você ver. Então, desde então, eu entrei e ajudei a tirar alguns projetos do papel, como foi o Prêmio Live, que nasceu a gente começou a formatar em 2019. Quantos anos? 19. Mas ele aconteceu a primeira edição em 2020, né? Que era um projeto que ele já tinha lançado para o mercado em 2017, mas ele não tinha braço e estrutura para operacionalizar. Então, eu ajudei a montar a mecânica e toda a parte de comunicação. Hoje em dia, o Prêmio Live não é mais do Promovil, mas eles coexistem no mesmo ecossistema, né? Ele não é de vocês. Não é mais, ele tá mais independente agora. E já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, enfim, daí eu entrei, a gente conseguiu fazer isso, daí pandemia, né? Voltei pra lá. Teve um momento ali que eu falei, cara, preciso aprender outras coisas, quero outras vivências. Acho que todo mundo, né? A gente em eventos, então, falou, nossa, nunca mais vai ter um evento, né? Nossa, sim. Não sei, eu não tava tão descrente assim. Eu tava tipo, no começo, 6 meses, suave. Mas depois, né? Pois foi outra. Não, assim, a BOP nasceu na pandemia, né? Sim, você tava contando a história, eu tava fazendo as continhas, assim, né? Então, daí eu fui ter uma agência de marketing digital com outros 3 sócios, e era um marketing digital muito focado no B2B. Então, a gente entendia a marca, empresas, software de autopeças, distribuidora de combustíveis, que são clientes que são muito mais desafiadores, né? De você lidar ainda mais falando de redes sociais, loja de material de construção. Então, era uma gama, assim, que a gente tinha de oferecer serviços, até porque o mercado geralmente não olha com tanto carinho, assim, para esse perfil de cliente. E um dos meus sócios, ele tinha sido VP da GVT, e ele me ensinou muito, assim, durante o processo, né? Em questão de gestão de empresa. Então, eu aprendi 2 coisas nessa fase, apesar de ter saído burnoutada. São fatores de gestão empresarial, e outra que é como vender conteúdo online, né? Porque se eu vendia conteúdo online tão bem pro
enfim, para empresas que têm um Sim. perfil que não são tão atrativas, assim, né? Num primeiro momento, você tem que trazer uma narrativa, né? Falei, cara, isso pro Promovil vai ser excelente, né? Então, no momento que eu saí, né, bem afetada psicologicamente, assim, né? Porque o burnout nunca é fácil. É. E daí eu voltei pro Promovil, nesse momento, tava no meio do Prêmio Live de 2022. E na volta do Prêmio Live, o que acontecia? Esse foi um dos motivos. Ele acontecia dentro do Promovil, e daí o Promovil parava para atender Prêmio Live. E daí voltava, porque era uma mesma equipe compartilhada. E daí eu falei, Júlio, na conversa era Sim. Júlio, tá? Júlio, vamos dividir para os dois crescerem? Eu cuido do Promovil, aprendi muito, deixo o Promovil na minha mão que eu vou tocar. E você se dedica para essa parte de premiações, que era uma coisa que ele gostava muito, era uma coisa que ele é uma coisa que motiva muito ele, assim. E aquela história, ele tinha criado o Promovil, cuidava há 15 anos. Nossa, e por mais que eu fosse a sucessora, e eu acho que essa é uma questão, inclusive, que muitos donos de negócio, quando tem essa parte da sucessão, ou vão passar para uma outra pessoa, né, para outro profissional, passa. Tipo, será que essa pessoa vai conseguir continuar o legado que eu construí? Ou será que ela vai... Porque é aquela história, entra o novo líder, muda tudo. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que, olhando em retrospecto hoje, eu percebo que tinha que ter bastante cuidado, e eu tive nesse processo. E ele falou, beleza, vambora, você tem que dar break-even na empresa, vou te entregar o caixa zerado, você tem que dar break-even em março do ano que vem, isso era em agosto. Desculpa, então, break-even é o quê mesmo? É quando as suas despesas e o que você fatura se igualam. Então, você paga a operação. Então, eu comecei com caixa zerado. Ele me entregou a empresa com caixa zerado. E eu tinha despesas, né? Que era toda a minha equipe e parte técnica, né, do site. Então, daí eu falei, não, beleza, vambora. Assim, eu tava com sangue nos olhos. E daí, dali, eu já fui direto pra essa cobertura do Rock in Rio, que eu falei que eu tava traumatizada. Porque eu tava com essa pressão também em mim, né? Eu tinha que fazer aquela cobertura dar certo. Essas coberturas de grandes eventos, por que a gente cobre, por exemplo, esse perfil de evento? Porque como é um festival muito mediatizado, as marcas e as empresas, elas querem se destacar ali no meio. Então, elas já estão mais propensas a investir nisso e em conteúdos mais especializados, que é aonde eu entro, né? Então, a gente acaba comercializando cotas de cobertura e tal. Então, eu já comecei com isso e eu consegui dar break-even em dezembro. 3 meses antes do que a gente tinha combinado, que eu desenvolvi uma plataforma de serviço, chama Clube de Parceiros Promovil, hoje a gente chama assim, é um produto que paga, e a gente conseguiu crescer muito no mercado por conta disso também, né, de melhorar a nossa entrega, nosso atendimento, nosso pool de serviços pros nossos parceiros, assim. Então, dali começou, e daí, desde então, eu assumi como CEO do Promovil de fato, e hoje eu sou sócia dele, né? Que legal, parabéns! E daí a gente separa, e é isso, eu me delongo bastante nas respostas, vocês podem me cortando. E tá ótimo, porque eu acho que a gente precisa ouvir, a gente precisa saber, entender, conhecer, aprender. Sim. E, de fato, vocês entregam muito conteúdo, o tempo todo você vai buscar alguma coisa relacionado ao nosso, a parte de live marketing, você cai no Promovil. O tempo todo eu sou muito impactada, eu tô num clipping de vocês no Instagram, que eu recebo assim o dia inteiro, coisa, eu falo, gente, assim, eu nem tinha percebido que isso tá acontecendo, e é uma coisa muito real time, né? Isso é muito da nossa essência, assim, a gente, inclusive... Depois que eu fiz essa entrada, a gente começou um processo tanto de transformar a parte técnica do site, da estrutura mesmo. Então, a gente reprogramou o site por completo, a gente trocou fornecedor. E, ao mesmo tempo, o processo de rebranding, né? Que eu já tinha trazido alguns inputs, mas eu nunca tive a liberdade completa, porque eu tava ali competindo com o dono também. E daí, a gente passou, e hoje a gente tem essa identidade vermelha e tudo mais. Mas tem algumas coisas que a gente colocou, tipo, na mesa pra analisar, pra ver o que faria sentido, né? E uma delas a gente vai abraçar outros braços da comunicação, ou a gente vai se especializar muito em brand experience, né? E a gente decidiu pela segunda opção.
E uma coisa da essência do Promovil é atualizar todos os dias da semana só tudo sobre este universo, né? Porque foi a demanda que o Júlio viu lá atrás que não era atendida. Aham. E hoje a gente é líder, a gente se considera líderes isolados, assim, apesar de ter outras iniciativas, que eu acho que é sempre muito importante. E quando outros veículos também falam disso, de uma forma responsável, obviamente, porque tem muita coisa que a gente não concorda, que acontece no mercado, Sim, que a gente sim. sabe, mas... Sem analisar. Enfim, mas é para fortalecer o setor mesmo, e essa disciplina ser enxergada de outros Sim. olhos, E até principalmente porque de eu uma acho que forma precisa estratégica, disso né? também, né? Às vezes você fica atacando para muitos lados, você tem um foco ali, você É. vira referência naquilo. E a Exato. gente bebe muito dessa inspiração, né? Aham, E aí, aham. até dando um feedback praticamente ao vivo, Aham. porque a gente não tem cortes aqui, apesar Sim. de ser editado depois, a gente não corta o nosso episódio, nunca. Legal. Vocês são referência, sim. A gente aqui do lado de cá, quando a gente vai buscar informação, é o que eu Total. falei, é lá que a gente cai. Uhum. E eu acho que a curadoria de vocês é muito boa. Por isso que eu falei, Sim. é um feedback voluntário, não tá no roteiro e a Sim, gente não total. combinou. Mas, Assina então, embaixo. parabéns, de verdade. Muito obrigada, Porque muito eu acho que obrigada. é legal isso que você contou, porque eu acredito muito na paixão, no brilho nos olhos, e dá pra perceber que você tem. Eu não te conhecia Uhum, pessoalmente, conheci uhum. ontem, Aham. porque a gravação provavelmente vai ser a semana que vem, Uhum. que a gente vai disponibilizar, mas a gente se conheceu ontem no Detal Learning. Journey, isso. Learning Journey da HSM com A Provoke. a Provoke, que Uhum. que a gente faz toda uma imersão no Detal, que nem eles fazem no Rock in Rio. E eu conheci a Cindy lá porque ela foi também speaker lá. E dá pra perceber que o olho dela brilha. E assim, você falando. Sim. Então, isso, ou seja, pra resumir, faz diferença na entrega. Uhum. Porque tá o seu dedo lá, o seu cuidado. Sim, sim. Total. Muito legal. E o desafio também de você montar uma equipe que traduza isso, né? Então, Sim. e hoje a nossa equipe é super enxuta. Quando a gente morava aqui em São Paulo, né, a gente teve uma estrutura física, mas também super enxuta, mas com pessoas que estão até hoje no nosso Que time. legal. Com a pandemia, a gente deixou tudo remoto e a gente viu que funcionava. Então, hoje eu tenho algumas pessoas que ficam aqui em São Paulo, mas várias outras ficam... Eu fico, por exemplo, fico em Curitiba. A nossa head de conteúdo fica em Curitiba também. Daí a gente tem 2 jornalistas que estão aqui em São Paulo. Minha rede comercial fica em São Paulo. Meu atendimento fica em Dourados. Nossa. Olha. Minha social media fica em Floripa. Nossa. Então, a DA fica entre São Paulo e Isso. Curitiba. Tá vendo como dá certo? E Dá super funciona, certo. e funciona. E recentemente, falando um pouquinho só sobre os últimos projetos, né? Desde que a gente fez essa virada, a gente conseguiu integrar o anuário para dentro do site, né? Que é uma entrega super bacana, que a gente consegue ter um pouco mais de... ainda mais visibilidade, né? Porque agora a gente tá vivendo essa fase de tipo... o impresso tá voltando a ter um pouquinho de valor, mas tem um outro entendimento, né? Então a gente consegue amplificar isso um pouquinho mais. Mas a gente desenvolveu o podcast Na Escuta, né? Que ele nasceu no Prêmio Live de 2023, com os maiores finalistas, né? Porque eram agências que estavam finalistas em muitas categorias. E foi um projeto que a gente curtiu muito fazer. E daí, desde o ano passado, a gente tem feito com frequência, né? Então, a gente atualiza semanalmente. Já somamos 56 episódios. É muito legal, gente. E Ouçam, se vocês não ouvem, mas eu acho que vocês ouvem. E a proposta ali é trazer quem dá a canetada, quem contrata serviços, né? Diretores de grandes anunciantes, de grandes marcas, perguntar como eles estão integrando o Brand Experience na estratégia deles. Como que eles medem esse retorno, né? Então, essas são questões que são importantes da gente entender enquanto agência, enquanto profissionais, né? Ver, porque não tem uma regra, a gente não tem um curso de Brand Experience hoje, você vai fazer marketing, publicidade, propaganda, eventos, mas assim, é uma disciplina muito, muito completa por si só. Exatamente. E ela tem muitas muita nuances, e é muito empírica, né? Inclusive, o Promovil, ele existe para construir o legado, né, do mercado. A gente conseguir documentar isso, tudo que tá acontecendo. Inclusive, falando de Brand Experience, olhando no mercado geral, né? Então, lá atrás, né, quando nasceu o Promovil, o que você enxerga, tipo assim, 20 anos, sei lá, atrás, o que nesse caminho, porque hoje em dia, né, acho que nem existia a palavra Brand Experience na época, né?
Então, e agora tudo é sobre experiência, tem uma avalanche de experiência e tal. E queria saber o que você acha, na sua visão, olhando no mercado geral, que nesses anos se perdeu e o que se ganhou? Eu acredito que no começo, até pela terminologia do BTL, tem um sentido duplo, né? Que é o below the line por ser a última linha do orçamento, mas ao mesmo tempo também é compreendido como algo bem específico, né? Então é uma ação que você consegue atingir um público bem determinado. Na minha cabeça, eu não sei, tá? Do meu entendimento, como você mesmo falou, tá? Não sim, tô... claro, que é sobre isso. Da minha leitura, assim, eu sinto que quando se começou a fazer isso, óbvio que as marcas que investem nisso, e não é pouco, estão sempre buscando um retorno, né? Eu acredito que elas tinham um entendimento muito mais desse fator emocional que estava envolvido, do que hoje que a gente tem muitos canais de amplificação e que tudo é conteúdo. E você não tenta atingir o teu público, eu acho que a gente tá resgatando um pouco mais disso, tá? Mas por muito tempo, com esse boom das redes sociais, era muito mais sobre o que o público ia retratar dessa experiência do que como ele estava se conectando de fato. Então, é a imagem clássica do show acontecendo e um monte de celular. Tá, mas você tá vivenciando aquilo? Ou você tá olhando pela tela? Ou seja, por que você tá ali, né? E é como eu leio as coisas, que é o seguinte, que é uma provocação que eu faço todos os episódios também, que é a forma como a gente mede, inclusive o retorno e todas as métricas de experiências hoje, é equivocada, primeiro que você não mapeia exatamente quantas pessoas tiveram, em muitos casos, tá? Eu tô generalizando bastante, sim. Mas não se contabiliza nem quantas pessoas entraram, quanto tempo elas ficaram, saíram, estiveram em tal local. Eu que tenho um site, e quem tem site trabalha com marketing digital, tem isso assim, ó, na vírgula, eu ia falar isso, cravado. ia fazer só um parênteses, assim, porque eu vi isso na aula sobre impressões, tipo assim, mas tudo bem, a pessoa, quanto tempo ela ficou lá, mas assim, isso interessa, assim, qual foi a qualidade, que ela voltou lá pra quê, né? E como é que essas disciplinas têm esse nível de acuracidade e numa experiência você não tem isso. E você investe muito mais, porque é caro fazer super caro. Um evento. Você tá num Detal, num festival como esse, você paga a cota de patrocínio, você paga 3, 4 vezes pra ativar lá dentro, né? E às vezes você nem tá com aquilo tudo, é assim, ó, apertando o orçamento. Pra daí, no final das contas, você vai medir como esse retorno, né? Que é o... Mas por que isso? Porque eles falam assim, não, porque nós fomos os mais comentados nas redes sociais. Nós fomos os mais mencionados. Tá, mas então a gente tá falando de mídia, a gente não tá falando de experiência. Qual que é o KPI? Eu não posto. Eu, pessoa física, não posto. Eu não tô contabilizada. E eu posso ter tido uma baita experiência lá dentro, né? Então, inclusive, das empresas parceiras nossas, inclusive, e que eu sou parceira pessoal, assim, desenvolver um sistema de traqueamento em tempo real que já fornece dados demográficos em conformidade com a LGPD. Sensorizar. E, gente, é uma coisa meio básica, né? Pô, a gente tá em 2025, né? Como é que a gente não tem isso em escala? Mas aí eu volto e penso, será que não é conveniente você não ter essas informações, às vezes, né? O que você consegue mudar em tempo real? Então, eu acho que é uma reflexão, assim, pro mercado. É interessante a gente medir como que a gente vai fazer isso, eu acho que a gente... isso é uma coisa que eu... Desde época que eu era corporativa, que é o tal do ROI, tá bom, a gente vai fazer esse evento gigante, mas qual que é o retorno, gente? É o engajamento, é o employer branding, é a pessoa querer continuar na empresa por conta disso. Você não vai medir com dados. E é que nem você falou, você vai... Percepção. Você vai medir a quantidade de pessoas num determinado lugar, com uma sistemática diferente, mas como que você vai medir ao longo prazo que determinada marca que estava naquele festival vai ser lembrada? Que nem ontem a gente ouviu isso lá. Cara, eu só quero que eu tendo meu stand hollywoodiano aqui, faça com que daqui 2 anos a pessoa ainda... entre uma e outra marca, ela escolhe a minha marca. É isso. E essa conta aqui
eu acho quase praticamente impossível você fazer. Ah, por que eu vou pagar milhões pra estar num festival ou qualquer milhões pra estar numa mídia? Cara, não é agora que você vai ter esse retorno. E você fala com qualquer gringo que trabalha com isso, com marketing, eles não entendem como o Brasil é expoente em marketing de experiência, porque justamente por causa disso. Sim. Porque eles são da conta ali. É. Então, cara, mas... Não vai dar pra duas medir, coisas que não sim. entram na cabeça deles, né? O Brasil ter tanta essa vontade, ter esse investimento e ser uma coisa muito no feeling, muito do que estão querendo ou que gostam e tal. Não tem uma coisa ali. E job é job. Não, é isso nem eu. A Não gente faz sentido também em não lugar go- nenhum, É, assim. é. E isso é uma das coisas que eu mais, que você perguntou, Aham. de lá pra trás, de trás pra frente, né? Enfim, em retrospecto, é uma das coisas que eu não me conformo de não ter mudado. Tá mudando, assim, passos muito vagarosos, né? A gente tem alguns bons exemplos, mas menos, né? De grandes anunciantes, assim. Que é isso, cara, não faz sentido Não nenhum. É ruim pra todo É ruim mundo. pra todo mundo. Dá mais trabalho pra todo mundo, porque você tem que avaliar, você passa, é estressante, sabe? Ou remunera, então. Exato. Remunera pra entrar na Exato. concorrência. E assim, porque é o gente, tempo de todo mundo, É o né? tempo de todo mundo. E energia também. Eu tô levantando a mão. E eu tô polêmica hoje, vocês entenderam que eu vim Aí, aqui pra... boa. É isso que Porque eles gostam. geralmente eu pergunto, É. né? Mas eu dou uma, tipo, Eu umas estou com o meu lugar falseadas. de fala, eu quero falar. Ô, Cindy, mas olha, também fora de roteiro. Acho que eu já tô fora do roteiro. já. Já. Total. Mas Assim que é bom. você sabe, eu já coloquei minha mão assim, eu levanto essa bandeira, porque uma coisa que eu falo bastante, cara, você que fez arquitetura, então você vai me entender mais ainda. Quando a gente pede quando a gente quer um desenho de uma casa para você ter sua casa nova, você não vai pedir 3 desenhos de 3 arquitetos sem pagar. Né? Então, eu quero o seu desenho, e você vai ter que pagar por isso. Nós vivemos num mundo que a gente entrega todo o orçamento linha a linha, até da fitinha que vai amarrar aqui, até uma super apresentação em 3D para mostrar tudo. E isso que é concorrência. E você entrega sabendo que você tem 50% de chance de não entrar. Então, você já gasta equipe, você gasta o tempo, você gasta tudo para isso. E para mim o pior claramente a pessoa gostou, e aí ela vai pegar alguma coisa dali, vai juntar com a outra que também perdeu, coitada, para que ganhou junto. Ah, mas põe essa ideia. Gente, isso é tão assim, cruel. É cruel. É cruel. Então, o job a job, além de tudo isso, cara, que maravilhoso seria você já fechar várias coisas. Eu vou lá, vou negociar com o meu fornecedor. Todo mundo vai ganhar. Todo o mundo fornecedor, ganha. a gente e a empresa, né? Exato, porque você vai ter o mínimo de segurança também, né? Eu levanto essa bandeira. Não, total. Faz muito mais sentido, assim. Então, é o tipo de formato que perpetuou. E outra coisa também, que daí eu fico pensando muito nos porquês, né? Mas por que desse jeito, né? Talvez essa disciplina não esteja tão na estratégia assim como pintam, né? Porque se tivesse acoplado bem na estratégia, como são outras disciplinas que tem um FII, né? Não, eu vou ter que investir em publicidade, ponto. Sim. Já vamos deixar fechado aí por um bom tempo. Mas aí vem as justificativas, eu não vou chamar de desculpa, vou chamar de justificativas, que é perfil de agência, perfil de entrega. É porque eu também conheço casos, agora trazendo um outro ponto, né? A agência entrou no pool de uma marca. Mas o perfil das coisas que eles solicitaram pra gente não era o nosso core, então a gente preferiu repassar. Mas mesmo assim, já é uma relação muito mais saudável, né? Total, porque você não tá claro. pegando essas ideias e, sabe? Então é bem complicado. E fora casos de grandes anunciantes que passam por concorrência pro mesmo job e sempre a mesma agência que ganha. Sim. Legal que a mesma agência ganhou, mas, gente, por que já não fechou de uma vez? Exato. Por que já não fecha? Vai fazer outras agências trabalharem. Vou trazer um ótimo exemplo, inclusive, de um case que eu admiro muito. Oktoberfest Blumenau.
Ambev levou enfim, pegou a licitação ali, né, ganhou, e um contrato de 10 anos. Eles Uau. pegaram uma agência para entregar os 10 anos. Então, é Que uma tudo! agência que entrega. Olha isso. Eles estão no 4º ano, agora é a Guru. São, assim, fantásticos, excelente. E eles estão sempre melhorando a cada ano. E... Então, olha que história bacana. E olha, e sabe o mais legal? O que aconteceu? Eles pegaram isso e eles perceberam que eles tinham demanda de cenografia, operação de chopp, que não é fácil fazer, operação de chopp de Spaten, que alguns anos atrás não era comum. Hoje você já encontra em alguns bares, enfim. E eles viraram um ecossistema. Sabe? Então, e entregando sempre com muita excelência, assim. Então, eles estão sempre... O camarote Spaten tá sempre se aperfeiçoando. Sim. Porque outra justificativa... não, mas aí a agência se acomoda. Gente, mas não é interessante para ninguém se acomodar, né? Exatamente. Porque senão você perde a tua relevância também, né? Então, enfim, né? Olhando do jeito correto, digamos, as coisas. A gente sabe que tem casos que se acomoda, tá tudo certo e tal. Mas não quando você tem uma conta grande nesse porte. Mas olha só que legal, uma empresa cresceu, tem mais segurança, tá crescendo no mercado, é uma agência regional, é lá de Florianópolis. Muito legal isso. Então, isso foi incrível. Heineken também, olhando, né, da concorrência, fechou com 3 agências, né, por um período de tempo, já definindo os territórios. Poxa, isso é bom para todo mundo, sabe? E é um baita exemplo, assim. Então, eu espero, enquanto Promovil, contar mais histórias para trazer como referência. Mas a gente sabe também que tem outros... A gente tá falando dos bigs, assim, né, que mais aparecem em mídia, que mais investem em marketing. Mas a gente já sabe que tem outros nichos, assim, que trabalham de forma fixa com agências também e que merecem o nosso reconhecimento, que sigam. Merecem. E que sigam assim, ou que se forem trocar, façam um processo um pouco mais respeitoso, né? Eu não acho até... A gente não tá falando aqui de casar com uma agência, né, também. Exato. E eu também, assim, não tô querendo ser a agência louca que tá revoltada, não é isso. Mas eu acho que é a nossa cultura, né? Não é que, tá errado, estão nos obrigando. Não, é o que você falou. A gente tá sendo assim porque... é a história. E a gente tem outros segmentos, que nem a própria arquitetura, direito, né? Você não vai fazer uma... o advogado me fala o que eu devo fazer. Ele não vai te falar de graça. Sim, sim. Né? Então, os honorários, né? Sempre tem. Então, eu acho que a mudança de cultura, né? Então, e quem sabe um dia a gente consiga. Mas a gente já tá vendo essas pequenas mudanças, as empresas. Estourou ano passado, que a Heineken fechou 3 anos com agências, 3 agências, né? É maravilhoso isso. É sadio, né? Sim. Então, quem sabe? Exato. Não, e a gente vai... A grande questão é ficar tocando nesse assunto e... Sim, evoluir o setor. Sim. Que às vezes também tem uma nova geração de marqueteiros que estão assumindo e falam, a cultura é assim que funciona e perpetua. Só que às vezes é uma oportunidade de você fazer diferente, né? Exatamente. Mas a criatividade tá aí, né? Em pensar em algo em possibilidades novas, né? Então, é sobre inovações. Mas tem aquela pressão de, putz, e se eu fizer isso e der errado? Tem muita pressão, tem outros fatores que estão envolvidos. Então, assim, por um lado, tô querendo dizer que eu entendo os lados, mas assim, na constatação final, a minha opinião é meio que essa, assim, não faz sentido. E o mercado vai se adaptando, né? E falando de adaptação de mercado, então, como hoje a gente tava falando aqui também, né? Experiência VIP e tal, e cada vez mais o VIP dos VIP. Como é que você enxerga que o live marketing está se adaptando a isso ou não? Na sua visão, assim, cada vez mais o funil de experiência, assim, né? Vamos dizer assim, cada vez agora você... Dentro do Rock in Rio, por exemplo, tem aquela pista VIP, e era VIP da VIP, assim, né? Entendi o ponto. Você falou de um grande festival, né? A gente tá falando de 100 mil pessoas num único dia, num único espaço, né? Que é a capacidade lá, que foi que deu no sábado, por exemplo, no The Town, né? Obviamente que você traça um perfil básico, com base no line-up ali,
E as marcas vão se conectar na ocasião, no território e com o macro e também com a acessibilidade ali, né? O quão acessível aquele espaço está. Então, por exemplo, vou puxar outra referência, continuando o que você trouxe. Os rooftops, né? Dos estandes perto Sim. dos palcos. Poxa, é uma coisa exclusiva, é acessar um espaço e ele é determinado para um perfil de público. O Itaú é para as marcas, é para as pessoas que têm conta no Itaú. Puxa, eu tenho um benefício ali, né? Que é as marcas, nessas ocasiões, elas querem oferecer alguma coisa que some na jornada do participante, né? Não necessariamente algo transacional, mas às vezes, né, você pode somar ali. Daí, uma área VIP. Curioso, porque, por exemplo, na minha concepção, e quando sair o episódio eu já vou ter anunciado, mas uma das ativações mais incríveis que teve nessa edição é uma que tá dentro da área VIP, que para mim sempre foi um espaço um pouco... subutilizado, assim, em questão de criatividade, de proposta. Isso pode ter a ver com orçamento, com agência, com uma série de fatores que eu não vou entrar no mérito. Mas Seara Gourmet, por exemplo, propôs uma ativação ali, uma experiência sensorial de degustação que esquenta, sai fumaça, você trabalha Legal, a visão, a audição, tem uma trilha, é um negócio, assim, incrível, deve durar, sei lá, uns 7 a 10 minutos, assim. Gente, você vê como comunicação que você tudo, degusta, né? E assim, foi uma proposta da Hands, inclusive, né, que a gente tá cobrindo, então a gente tá muito por dentro de como que foi o processo ali de criação, e não foi fácil, eles tiveram que lotar muito, e é uma coisa que tá super em alta, né, que é você personalizar ao máximo a experiência, né, Sim. então aquilo ali você não compra aquilo em lugar nenhum. Não é, exatamente. A gente fala, não é a experiência que o dinheiro não compra, né? Mas para um determinado público. É Sim. Seara Gourmet. Temos Seara eles sabem, em todo né, o espaço, dividir. tem 3 espaços de Seara, que tá se comunicando com o público na linguagem para viralizar e etc. E tem essa experiência premium. Neve é outra. Marca de papel higiênico no festival, né? E eles estão no banheiro da área VIP porque eles querem se comunicar. Então, é o que eu falei mais cedo também, né? De você nichar, você ser... O live marketing, ele é muito para um público específico. Porque você tem que trabalhar com signos, com sensorialidade, com coisas que gerem essa conexão, né? Se você fizer isso para todo mundo... Pode ser que você acerte, mas a gente não tem muitos casos que isso acontece, o que é muito legal, que a gente sempre fala aqui, né? Vã também fala bastante isso, que o evento é o melhor lugar para se comunicar, né? Tem todos os canais de comunicação estão no evento, e todos. Aí você vê que a Seara ali, né, tipo assim, vem se posicionando no tempo, assim, tô falando da Seara, mas tem várias, assim, né? Mas, tipo, quando pega uma linha gourmet, fala assim, como é que eu vou me posicionar? Sim. E às vezes surge mais efeito do que fazer um release e soltar. Exato, e aí você volta no ROI, não é no outro dia que vai ter. Exatamente. Você vai receber um relatório ali. Exato, não. exato. Né? Sim, a neve, nossa... Não mas que não vai, as vendas vão aumentar no próximo dia, vai receber um relatório de acesso, não é isso que vai, né? E aí até juntando tudo isso, a gente, que nem você falou, os gringos, cara, uma vez eu recebi a foto de uma feira que estava acontecendo lá e era lycra na mesa, dividido com pano, e aí eram os estandes, e assim, era uma puta feira, assim, super cara pra entrar, que tinha gente daquele segmento, assim, gente importante, eles não estão ligando pra isso. E aqui, aí você vem pra cá, cara, os stands já eram lindos, e cada vez eu fico mais impressionada. Os stands que eu vi lá ontem, que eu estarei no festival, né, também pra vivenciar tudo nesse final de semana, estão cada vez maiores. A maioria com rooftop para garantir o seu cliente. E agora especial. tem o rooftop do rooftop também. Rooftop do rooftop. Tem a área VIP. Dentro da área VIP. Né? Então, assim, são várias coisas. E aí, assim, essas marcas em específico estão entendendo isso. Estão entendendo como elas querem chegar no consumidor delas, né? No público delas. Mas você também falou uma coisa ontem que eu falei, cara, é verdade. A gente também tá mudando. O consumidor tá mudando, né?
O comportamento Muito. do consumidor? O que você Uhum. acha, assim, do que... Porque você tá em tudo que é lugar. Festival, evento grande, você De tá Curitiba. sentindo. Até parece. Não, mas eu tento O estar quê? presente Pezinho e se não é ali, Big ó, Moments. tá, E se não é você, é sua equipe, assim... Sim, sim, sim. Vocês estão por Não, dentro de o tudo. importante é que o Promoviu esteja em todos os Exato, lugares. é isso. É isso. Então, Sim. assim, como que você tá sentindo também? Porque o consumidor hoje, ele quer experiência. Sim. Você vai no lugar e... Ai, nossa, não acredito. Não tinha um negócio escrito que... Sim. Sei lá, tá, a água é ali. Eu preciso ver que a água tá ali. Eu não vou buscar. Então, como que você tá vendo também o... Nossa, eu tenho muitas e muitas observações sobre, sobre esse assunto. Mas vamos lá. Falando um pouquinho de tendências, assim. O que a gente enxerga hoje que tá chamando mais atenção e que tá engajando mais? Porque você promover uma experiência é uma coisa. O público engajar com a sua experiência Exato. é outra. Como que esse público vai engajar? Você quer que ele poste? Você quer que ele interaja? Você quer que, né? Enfim, a gente sempre tem um objetivo também nisso, Uhum. né? O que tem se engajado mais? Com base, a gente fez um relatório, abrindo parênteses, a gente fez um relatório sobre a trilha de Brand Experience no South by Southwest. Que legal. E dali, algumas coisas meio que se repetiram, né? Mas uma delas, que é uma das mais fortes, é a tendência da hipercustomização. Você olha isso no macro e fala, cara, mas é meio óbvio, assim, mas é muito difícil você fazer isso. Como é que você garante que no mesmo espaço, no mesmo local, que vai passar 100 mil pessoas, cada um vai ter uma experiência diferente com aquilo que você está propondo, né? Então, eu tive no Festival de Cannes agora em junho, e foi impressionante que todas as ativações, assim, as mais bacanas, pelo menos que eu mais achei legais, tinham propostas de do it yourself. Então, você montava o seu brinde pra gente, que é tão importante. Que legal. Brinde, a gente é tão apegado. Então, você produzia. Vou dar um exemplo. Em Pinterest, tinha um espaço gigantesco, que é o Money Festival, que eles fazem todo ano. Tem isso também, na gringa eles não se importam de fazer a mesma coisa, ano após ano. Pode ter umas mudanças, eu acho que é legal que gera uma identidade, assim, mas aqui a gente tem muito, mas eu vi tal coisa do tal festival, porque Inovação. o Coke Studio é sempre o Coke Studio. Sim, gente, a plataforma de música da Coca vai ser o Coke Studio, né? Tipo, tá funcionando, né? Mas a gente tem essa... Sim, sim. Né? Então, lá tinham vários espaços para você personalizar o seu boné. Porque Pinterest é muito disso, de você ativar sua veia criativa, Claro. você fazer o seu álbum, você subir a sua arte, Adoro. você fazer... Sim. E muitas coisas manuais, porque a gente fala de Human-Centered Experience, então isso parte do pressuposto que a tecnologia não vai fazer para você, ela vai ser um meio. Uhum. Quem vai fazer são as suas mãos. Né? Isso tem tido... É meio Muito inconsciente, legal. mas isso é uma coisa que engaja muito o público, inclusive o mais jovem, que é a Gen Z, que tá todo mundo de olho, Sim. em breve alfa também, né? Então lá, por exemplo, tinha um estúdio de maquiagem que eles davam assim, o aplicativo falava, tá aqui o álbum do Pinterest pra você escolher a sua maquiagem. Não é meio bobinho? Mas, cara, faz todo sentido com a proposta Que deles. legal. Tatuagem, tinha flash tattoo, com flashes de tatuadores do Pinterest, de pessoas. Olha. Olha, assim, que legal. E detalhe, tá? Vazio. Se Ah. fosse no Brasil, eu Nossa. falei, gente, isso aqui no Brasil, vocês não iam ter mais material pra dar conta. Exato. Ia ter filas imensas, assim. A galera, né? Mas, cara, é o tipo de coisa, assim, que não é difícil quando você entende a mensagem que a tua marca quer passar, sabe? Uhum. E o que mais tinha fila era o do boné, mas tinha um outro de você fazer o seu pôster, então você fazia colagens, tinha um outro que era de carteira de latinha de sardinha, assim, de atum, de sardinha, e tinha um monte de brilhinho, e daí você pegava lá, montava. No outro lugar, o que eu vi até agora, pode ter outros, tá no detalhe, o único que fez isso até agora é o Coke Studio, que eles já fazem, eles já propõem isso, que eles fizeram a collab com a Carmed, então eles lançaram o protetor labial de Coca-Cola, e você monta ali o chaveirinho que vai estar junto, só que assim, você coloca o seu nome,
sabe? E é um trabalho ali do artesanal, né? Olha que Então, legal. numa época Sim. que a gente tem acesso a tanta tecnologia, você fazer aquilo com as suas próprias mãos, você receber um bilhete escrito à mão, você receber alguma coisa, você, puxa, a pessoa parou pra fazer isso, a gente não tem tempo pra mais nada, tem um baita valor agregado, sabe? Então, essas são algumas das coisas, do trabalho, do terminar no humano. Outra referência também, a Amazon tem o AWS Studio, né? Tem a AWS, né? E eles fizeram um porto lá em Cannes e tinham várias estações, e nessas estações tinham várias experiências para traduzir o que cada uma das marcas estava trazendo, né? E um que eu destaquei, eu falei, gente, isso aqui é muito genial. Era o da AWS, perdão. Era o porto da Amazon. E daí tinha a AWS, IMDb, a Amazon Prime Video, o Prime Video, na verdade, né? Agora é Prime Video. Então, cada uma dessas estações era uma experiência que traduzisse os valores ou o que eles estavam querendo comunicar, né? Então, por exemplo, no do IMDb, você respondia ali um questionário, você entrava numa cabine e ele falava, tipo um resultado de teste do BuzzFeed, mas era um recap de vários filmes que provavelmente você gostaria de ver com base na tua personalidade, assim, sabe? Daí você recebia um pôster disso no final. Pô, legal. E daí o da AWS, que era o que eu queria falar, você colocava um fone de ouvido num totem e fazia o seu próprio perfume. Então, ele perguntava pra você, tipo, o que você gosta? Você gosta de amadeirado? Você gosta de baunilha? Cítrico? Daí você selecionava. Na sequência, ele falava, olha, com base no que você respondeu, eu sugiro esse nome aqui de perfume. O que você acha? Pô, legal, bora. Tá, agora eu vou criar a tua campanha. E ele criava já um vídeo com inteligência artificial, a campanha do perfume que eu tinha acabado de criar. Animal. Não, até aí tá legal, né? Tipo, poxa, eu tenho uma coisa, um produto. Beleza, agora você vai pra estação 3... E tinha uma TVzinha, tipo pedidos do McDonald's, sabe? Em produção e tal. Que um perfumista vai montar o perfume pra você. Separava ali, tinham três perfumistas. Eu acho que eram... Eu quero acreditar que eram perfumistas, tá? E eles tinham uma caixinha, assim, com todos as essências, E daí eles pegavam a receita que a inteligência tinha acabado de fornecer com base nas minhas respostas. E daí me perguntava, você gosta de uma coisa mais cítrica, não sei o quê. Cheira aqui pra você ver. Pra você sentir, no caso, né? Tá, legal. Daí montava, colocava numa caixinha, entregava já com a imagem do produto impressa. Gente. Pronto. E eu gosto desse exemplo porque... Cara, olha só, eles traduziram uma inteligência artificial, uma tecnologia absurda, com base numa cocriação comigo. Ninguém vai ter esse perfume, ninguém tem igual, mas foi uma pessoa montando isso no final. A pessoa, ela me consultou, ela colocou, cheira aqui. Eu poderia falar, não, tá muito doce, não sei o quê, né? Acho que é isso que é inovação. Você que legal, entregar algo completamente personalizado, que essa é uma grande tendência das coisas que você trouxe aqui, e você trouxe a IA como uma aliada, mas... Exato, mas ela não é a protagonista. Ela não é a protagonista, o protagonista foi o ser humano. Sabe o que eu lembrei? Da Oasis? Eu super, é que a gente tem um evento também aqui da BOP, né, que a gente foi co-idealizador e... Junto com a Vanessa e com a Vanessa Maratã e com o Robson, e que a gente tinha que fazer um jingle e a gente trouxe a IA, uma ferramenta da IA aqui. Vou fazer propaganda agora. Cadeira. Mas assim, a gente foi e aperfeiçoou depois com o diretor criativo, levamos para estúdio. Mas a base foi da IA, ela que trouxe. Ela gravou a música, aí a gente regravou com o ser humano, com dois. Com um cara e uma menina. E aí a gente pôs dançarinos pra dançar o jingle. Isso. Foi tudo junto. Teve isso depois. Então, tipo... Foi tudo o ser humano ali que teve o protagonismo, mas por trás a gente usou. Muito legal, só veio pra ajudar. E aí, e você falando tudo isso, eu sempre falo, como é importante a gente andar em tudo que é coisa, né? Ir pra evento em tudo que é lugar, não só evento do nosso segmento, mas outros, porque olha quanta ideia que você deu agora pra todo mundo, e também o que você viu que a gente não vê aqui. E aí a criatividade é sobre isso, né? Sim, total. É o conhecimento, você buscar conhecimento, não é só
na teoria, você também enxergar, porque às vezes você vai num lugar que não tem nada a ver com você, mas uma coisinha que você enxerga Já diferente chama atenção. já chama atenção, né? E só completando que no final eu dei toda essa volta, mas você perguntou sobre comportamento, gerações, né? Então, eu vejo, por exemplo, uma Gen Z, e eu tive a experiência agora no The Town, no sábado, que era um line bem específico para isso e tava mais pro trap. E é um público que ele tem um perfil perfil comportamental por si só, assim como qualquer evento que trabalhe com o território da música, né, vai ter um perfil ali. E era um público que não engajava. Gente, eu não vi o pessoal participando, eu não vi um pessoal... Já tava com um clima meio fechado, eu acho que isso contribui muito com o comportamento, né? Mas não era uma galera que tava querendo participar, não queria entrar em fila. Olha. Não. Tanto é que foi a galera que ficou tão lá na frente que pela primeira vez eles eu tiveram vi que o Detal parar. Detal, o Rock in Rio, o enfim, festival parar. Por motivo de segurança, né? Mas eu fico... então, a geração Z, ela é muito crítica, extremamente crítica. Se ela vê alguma coisa que não conversa com o propósito da marca, ela vai falar na rede social, sem medo de ser feliz, ela vai expor. Ela tá sempre procurando uma oportunidade, inclusive, pra expor, mas ela se conecta muito quando ela encontra uma marca querida, ela vai defender e tudo mais. Mas como as marcas estão querendo muito também se conectar com essa geração, tá tudo muito à disposição, tá tudo muito acessível e demandando... Não sei, tá? Do meu entendimento, é muito assim, estão me querendo demais, então eu vou ser difícil, eu vou ser crítica e eu não vou me submeter ao que tá pronto. Eu quero algo exclusivo pra mim, do meu jeito, como eu quero, né? É um bom inclusive, ponto. o Lollapalooza, que tá com line que foi anunciado pro ano que vem, que tá com line tão Gen Z, eu tô extremamente curiosa pra ver como que as marcas vão fazer para engajar esse público, né? Em compensação, no domingo, que era do rock, que era era millennial, né? Era um outro recorte geracional, já tava se engajando mais, já ficava em fila. Mas, por exemplo, fila que não vou dizer que nunca foi um problema, mas para quem faz ativação é um puta... Desculpa. Sim, é um baita fator de sucesso. Porque a minha fila ficou com 2 horas. Gente, eu acho meio besta essa métrica, assim. Mas, enfim, já estava engajando mais e tal. É onde vai ter que repensar. Eles já não bebem como... Tanto é que, não bebem, a gente teve uma pessoa ontem lá no Detal Learning Journey falando que não foi o dia da Eisenbach, que é a cerveja que tá no... Foi o dia da... Amstel, se eu não me engano. Amstel Vibes. Que é tipo um drink pronto. Um drink pronto, sabe? Não é cerveja. Aqui, eles colocaram mais naquele dia por conta do perfil. Então, é um perfil que não vai sair de lá da frente pra comprar bebida. Sim. Ou seja... No próximo, eu vou num dia de trap. Pra ela andar. Não vai, eu não recomendo. Não, porque eu fiquei triste, gente. Eu vi aquele pessoal desanimado. Eu falava, gente, por que vocês estão aqui? Sabe? Nossa, que doido. Mas aí, enfim, tem uma série de fatores, eu acho, que contribuem. A gente tem muito desafio aí, né, pra frente. Muito. Mas nesse Detal, por exemplo, eu não vi muitas dessas coisas que... das tendências, assim, da hiperpersonalização, trazer a tecnologia, tipo, ter mais storytelling, assim, eu não sei, eu não senti um festival tão forte em questão de propostas de experiências, assim, tem coisas muito incríveis, né, mas assim, cara, o brinde tem que ser feito pelas mãos do participante, ponto. Vai ficar mais tempo, não sei o quê. Bom, daí, ou você vai ter engajado... Se for pra propor, assim, eu enxergo um pouco mais dessa forma. Eu sei que tem desafios, mas a gente vê também o que realmente tá dando certo, assim. E o que dá pra fazer dentro disso, né? São alguns boas coisas, assim, pra gente observar. E a gente tá falando de festival, mas eu acho que isso dita como a gente produz experiência em qualquer lugar. Dentro de uma convenção, dentro de uma feira. E é tudo sobre experiência, né? Só também um detalhe, um exemplo aqui, só pra finalizar, que eu fui também no Rock in Rio Academy, né? E lá eu
eu também tive um dia de festival, e uma das coisas que foi mais marcante pra mim foi a Heineken. Eu também sou milênio, então eu sou dessa experiência. Eu peguei uma fila lá, né? Aham, sim, Foi assim, uma sim. fila de 30 Imagina minutos, eu eu, acho. gente. Meio que não nos incomoda, assim. A gente fica no foi. celular mesmo, né? Então tava eu e meu companheiro também ali, a gente ia lá de boa e tal. Aham. Enfim, aí cada grupo, se não me engano, de 10, 15 pessoas, não lembro agora. Então, a cada 10 minutos já andava bastante, né? E aí a gente entrou, e assim, eu nunca vou esquecer. A gente chegou lá, e aí tava aquele calorzão do Rio de Janeiro e tal. Chegamos lá, ar-condicionado e tal, e aí tá tudo LED, assim. E aí já fica assim, entrando, parecendo que você tá num estádio e tal, tem uma pegada meio de festival. E aí subia uma banda do nada, no Que meio assim. legal. E subiu um chopp junto, assim, Heineken. Aí eu falei, nossa, mano. E assim, saímos lá, foi uma ativação de 10 minutos. Eu acho que eles cantaram o Pocket Show ali, sabe? Mas arrepiei, assim, de ouvir aquela música, aquela qualidade de som, experiência visual de Pessoas LED. tocando. Pessoas tocando na minha frente, assim, tipo, mano, o Rock in Rio, Queen. E eu tava ouvindo tudo do Academy, das histórias do primeiro e tal. Aí eu falei, nossa, mano, que legal e tal. E saí de lá, pronto. Nem ganhei brinde nem nada, mas tipo assim, a experiência ali, Sim, não vou esquecer. é isso que vai Essa ficar. cerveja preferida? Assim, na época era uma das. É que hoje em dia eu tô mais pegando as coisas sem glúten e tal. Eu tô ficando fitness. Ele entrou nessa Tô nessa onda. Eu e minha E, companheira ó, também estamos nessa. Esse do fitness é outra onda que, cara, tem muito potencial, assim. Sim, a gente verdade. tem olhado Stella com Gold outros vem se olhos. comunicando muito bem no tênis e tal. Exato. E tudo relacionado com isso também é algo muito, muito interessante, assim. A gente Sim. tem observado bastante essas correntes, assim. E até para fechar também, fazendo um jabá de um outro projeto nosso, a gente começou esse ano a fazer um relatório trimestral para ver o que fica, né? Porque no Promovil a gente publica case, acontecimentos do mercado, artigos e tal. Tá, em que momento que a gente digere tudo isso, né? Então a Muita gente informação, criou né? muita informação. Então a gente criou esses momentos, é um projeto que a gente tá aperfeiçoando ele, né? Mas é um reporte que é acionável, a gente faz em parceria com a Mapotec, inclusive, que é da minha amiga Júlia Padula, beijo, Ju. Então, ela é design thinker, então ela ajudou a produzir, assim, como a gente olharia para todo o mercado, né? E a gente mapeia justamente a gente agrupa, assim, por exemplo, no relatório passado, teve várias ações que brincaram com os sentidos, né? Então, amaciante fazendo campanha com música para você sentir o cheiro. Nossa, que Umas legal. brincadeiras, assim, Legal. tipo assim, pessoas que não enxergam, ouviam por meio do som também. Então, tá tendo uma exploração mais os sentidos, né? Então, a gente agrupou a onda da fofura. Labubu estourou naquela temporada, né? Então, a gente tem feito isso para apresentar para marcas, inclusive, que estão começando a investir em experiência de marca, né, para estimular, trazer um pouco mais de tendências e de referências criativas, né, com alguns resultados também. Então, é muito bacana, tem sido a minha menina dos olhos, é a minha grande aposta do ano que vem também. Chama Promovil Seasons, e daí agora, dia 2 de outubro, a gente vai fazer um evento pro mercado e a gente vai apresentar, né, o relatório. Ele tem umas 50, 60 páginas, que é pro criativo pegar e já encontrar o que ele precisa, Muito assim, bom. sabe? Muito bom, Não é uma coisa super teórica, discorrida, Nossa, assim. A muito gente legal. reúne os cases, tipo, destaques, né? Então, Adorei, nesse a quero. nesse a gente vai falar de The Town, a gente vai falar de Tomorrowland Bélgica, que passou por uma grande situação aí, né, inédita, mas também trouxe muitos ensinamentos para o mercado como um todo. Festa do Peão de Barretos, que também viralizou. Wimbledon, né, que foi o torneio de tênis, que ditou um monte de tendências e conteúdo sobre a experiência que tem lá. Então, são esses momentos, assim, da gente ver o que saiu de pesquisa de inteligência artificial, pesquisa comportamental também, né? No último, a gente viu que o brasileiro, ele tá consumindo mais experiências, mas ele quer gastar menos. Então, ele escolhe muito mais. E a gente já vê isso refletido nos festivais e nos eventos. Então, é tudo muito
a gente tem percebido também esse movimento dos Crítico. clusters, assim, Sim. né? De ter festivais menores, eventos menores, secretos, né? Então, eu tenho visto um movimento do mercado pulverizando muito mais a sua estratégia do que necessariamente colocando tudo num big moment, assim, sabe? Então, enfim, varia de marca para marca, de Sim. estratégia para estratégia, mas é um movimento curioso, assim, de Nossa, se muito observar. legal, viu? Uhum. Gostamos. Legal. Sim, eu vou chamar vocês vão estar lá no dia 2 com a Opa. gente. Eba, vamos sim, com certeza. Sim. Ô, Cindy, ai, gente, já deu 1h10. Nossa, Dê. sim. Podcast. Muito bom, A passou gente não muito falou rápido. nada. Não, Ai, mas sobrou é assim mesmo. mesmo. É Sério, por isso que no cara? meu não faz roteiro. A gente vai ter que ter parte 2. Mas, Aham. ó, então, pra finalizar, a gente tava falando um pouquinho antes da gente entrar aqui, que a gente queria colocar na edição algumas imagens da cobertura muito bacana que vocês estão fazendo e ainda farão agora nesse final de semana, que é o último final de semana do Aham. The Town, para o pessoal ver, né? Quem Ver, ainda não segue, porque eu acho difícil, gente, né? Eles são referência no mercado Sim, para né? todo mundo. Ai, que ontem foi uma felicidade. respira. Eu falava, gente, vocês têm que seguir o Instagram. Daí a pessoa assim, tá, mas eu já sigo. Aí, Que bom. nossa. Ela lá, gente, QR Code pra vocês seguirem. Foi, acho que tinham 500 pessoas, foi uma pessoa. Isso é muito legal, não Isso é incrível. Nossa, eu fico muito feliz que daí a gente vê a qualidade também da nossa Exatamente. audiência, Sim. né? Mas a cobertura também é uma coisa que a gente gosta muito. A gente criou a área o setor, digamos assim, de coberturas com creators do Promovil. Então, a gente também tá investindo na economia criativa, né? Que a gente tá falando bastante. Então, a gente chamou o Ramon Araújo, que é um creator, assim, reconhecidíssimo no mercado, para ser o nosso head. E a gente capacitou no começo do ano quase 30 creators em todo o país, para eles entenderem da nossa metodologia, né? Porque um creator, ele tem geralmente a sua assinatura, tem o seu estilo de trabalho, né? O seu estilo de edição. E a gente faz um trabalho até meio que documental. Então, no The Town, por exemplo, a gente mixa um pouco disso. A gente traz uma coisa que tem uma pegada, assim, mais rock, assim, né? Com mais atitude, digamos. Mas sempre trazendo protagonismo para quem tá entregando aquele job, né? Seja marca, seja agência. Então, a gente tá aí cobrindo 12 marcas. E a gente fez uma série de entregas já no primeiro final de semana, por isso eu estou um pouquinho cansada. E daí, nesse segundo final de semana, a gente vai concluir. E a gente tá super feliz, a gente tá com 2 creators em loco, mais o Ramon e uma produtora. Fora todos os quase 50 conteúdos que a gente publicou no pré-festival também. Sim. A gente faz um conteúdo sobre cada marca, né? E daí é uma cobertura 100% orgânica, Que a gente legal. tá de olho pra saber justamente isso, tá? Por que você tá no The Town? O que você vai trazer? Quais são os seus objetivos, né? E aí as marcas te contratam, você faz toda a cobertura e depois você entrega o pós para elas. A gente geralmente faz assim. Então, por exemplo, no The Town, que é um festival que a gente já sabe que a gente vai estar, a gente já solicita credenciamento e já monta o formato que a gente vai conseguir entregar e a nossa capacidade de entrega real time. Então, conteúdo em vídeo a gente não entrega depois do festival. Enquanto ele tá acontecendo. Legal. Então, a gente também precisa ter uma equipe que tenha uma agilidade de ir lá, captar, editar e publicar, né? Então, a gente faz um conteúdo no site, tem uma série de conteúdos, e daí depende muito do perfil e da estratégia do contratante em loco. E no pós, a gente daí passa um relatório também, né? Mas é um conteúdo que ele tem mais qualidade, para um público nichado, então ele não tem números... tem números interessantes, mas não são perto de um super influenciador, por exemplo, né? Porque a nossa proposta também é justamente construir esse legado. Putz, o que teve? Você trouxe dessa ação? A gente cobriu o Rock in Rio do ano passado. Depois eu vou te passar o vídeo, que é o mini doc só dessa ativação. Como que eles construíram aquilo de Heineken, né? Que legal. Que a gente fez. Então, é muito legal que quando você olha pra trás, você tem todas as histórias, assim. É muito rico isso, sabe? É mesmo? Daí, fora de grandes festivais, a gente também pode ser contratado por job. Então, vou fazer uma entrega de um evento, de uma conferência, vou estar numa feira, num festival também, né? Daí a gente sempre vai alocar um creator local,
né? Então a gente cobriu São João de Caruaru, então a gente trabalhou com uma creator recifense, a gente estava no Festival de Dança de Joinville, a gente pegou uma creator de Gaspar, que é ali da região, que ela já conhece ela já conhece os signos, ela sabe que chama atenção, é muito melhor, mas com a nossa supervisão. Então o Ramon entra nessa parte. Então é um projeto muito legal, a gente fez mais de 20 entregas esse ano, fora o The Town. Daí o The Town tem mais... Somando tem mais um montão e é um serviço de muita qualidade, assim, que a gente coloca à disposição também avulsamente aí pro mercado. Mas aí eu convido também o pessoal, já vai ter passado o The Town, mas pra conferir ali, tem uma página especial no Promovil com todos os conteúdos, a gente já vai ter... tá muito legal. Ter soltado o reconhecimento das melhores ativações também, né? Que foi uma iniciativa inédita que a gente trouxe esse ano. Para ter, enfim, diversos reconhecimentos de diversas perspectivas do festival, né? Que cada ativação tem uma proposta, então, enfim. Mas tem várias categorias aí que a gente já vai ter anunciado. Não sei ainda o resultado, que eu tenho que... Eu com a equipe, eu também vou apurar em loco para ver se aplica, enfim, né? Dar a cartada final ali. Mas são essas coisas, eu acho, que vão fortalecendo o mercado e vão inspirando cada vez mais. Sim, não, né? tá muito legal essa visão que vocês estão tendo e trazendo pra gente também, né? Porque é o que a gente respira. Exato, exatamente. Ai, Cindy, muito bom, muito bom. Obrigada, de verdade. Muito obrigado, adorei Cindy. o convite, fortalecer o nosso ecossistema podcaster para falar sobre isso, é muito importante. Sim. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada. Essa caneca é um presente pra você levar, pra você lembrar da gente. Sim. E eu tenho presente pra vocês também, que é um kit que a gente desenvolveu. Para os nossos apoiadores da nossa cobertura, inclusive. Pode. São alguns presentes que a gente fez em colaboração. Então, esse é um óculos que a gente fez com a OK. Olha isso. É uma collab. Vai pegando. Dá licença. É o estilo, eu quero não vou saber. enxergar agora, mas tá tudo. Olha só. Nossa, já pode ir que lindo, né? Eu vou pro detal assim. E da Ravin também, que é tem uma isso? bandana. Pera, gente. E tem o pezinho do Promovil. A gente quer fazer cada vez mais, por favor. inclusive, dessas coisas que a gente entregou para os nossos apoiadores isso é lá. maravilhoso. Da Iapitaia. Essa cordinha Da aqui. Iapitaia? Muito legal, gente. Eu já comprei um monte de coisa deles. Olha só, viu? Agora Iapitaia, me patrocina. Comprei, já dei de presente de Natal. Sim. Pra você colocar o celular. Isso mesmo. Gente, E eu acho que amei. Não Me sei dá a se tem bandana. alguns adesivos, não. Cadê? Mas eu entreguei nos bastidores já. Tem uns adesivos. Que eu vou encerrar. Meu Deus, olha lá. Tem aqui, ó. Tem. A gente fez uma série de adesivos também da nossa cobertura. Põe a câmera no Fá pra ele mostrar, por favor. A gente faz a nossa divulgação aqui. Mano, muito Adorei, bom, entrando sério. na skin. Vai mostrando adesivo. Mano, ainda combinou com... Tá muito bom isso. Que não. É isso aí. Nossa, mano. Já combinou com a roupa. Não, gente. Não, já dá pra sair daqui pro festival, já é. Sim, incrível. Parabéns. Já tô pronta, peraí. Ficou ótima. É isso aí. Cindy, Paz e amei. amor pra você também. Good vibes only. Eu tô muito Olha, mais pra minha bom. geração, né? Muito Dos bom. anos 70. Sensacional. Mas tem aqui, ó. Promovil no The Town, tem, ó... Esse daqui é só pra quem a gente encontra aqui, mas quem quiser também, ó. A gente lembra do que a gente sente. Ai, que legal. Ó, esse daqui eu Adoro vou querer. frasezinhas. Esse aqui eu vou querer. E we film, you feel it também, ó. Pra sim, quem gosta de sticker boa. no computador e tal, né? A gente já faz pra dar aquela agitada. Levar tudo pra galera da BOP. E Eles esses aqui adoram são colaborações, como eu falei, que o Ramon, que é mega bem relacionado e tal, tocou aí com a gente, com esses parceiros Gente, isso incríveis. É super importante. Amei tudo. Eu vou encerrar assim. Pronta pro segundo final de semana.
Gente. Será que precisa falar a rede dela? Porque Vamos todo mundo falar. já deve seguir. Não, vamos falar, ia falar agora. Então, Brincando. onde quem não segue, Tá. quem tá dormindo aí e não seguiu, segue É onde? coisa, hein? Ó, anotem. Bem, o meu perfil é @CindyFeijó, tudo junto. CINDY, Feijó. Uhum. Daí tem o @Promovil, que a gente tá rumo aos 50 mil seguidores. Espero que quando sair o podcast a gente já tenha batido essa marca. Vamos, Ai, Mas pessoal, aí depois ajuda é a rumo aos gente, 100 hein? mil, É né? isso aí. Nunca parar. Exato. Eu também tô no LinkedIn, Cindy Feijó, o pessoal pode se conectar comigo. E no site a gente tem várias coisas, a gente desenvolveu várias formas de manter o pessoal sempre atualizado. Então você falou da comunidade no Instagram, mas a gente também tem um grupo no WhatsApp que fica atualizando ali em tempo real, conforme vai saindo. Eu me atualizo pelo meu próprio site desse jeito, inclusive. Que legal. Então, quando sai alguma coisa, os episódios também do nosso podcast, sai tudo por lá. A gente tem newsletter no e-mail também, que a gente faz uma curadoria, é bem bacana, assim, bem bonitão. E pro pessoal acompanhar no LinkedIn também, né? Que é outra Claro. rede que a gente Sim. tá sempre atualizando. Então, tem várias formas da galera Não tem ficar desculpa, conectada. né, de ficar sem informação. Exatamente, É isso aí. exatamente. Mas Muito é bom, isso. Obrigada. Valeu. E as nossas redes? As nossas redes é Bop Comunicacão Integrada, né? O @ nosso Instagram. Nosso site é bop.expert. LinkedIn também, Bop Comunicação Integrada, e eu acho que é isso. E é isso. Gente, muito obrigada. Crosshost, obrigada como sempre. E a gente finaliza aqui. Cindy, obrigada de novo. Eu Beijo, que agradeço. gente. Obrigado, gente! Tchau. Valeu!